Oi pessoal, meu nome é Davi Wolf, eu sou assistente social, psicoterapeuta, atendo uma clínica em Iranana e sou também um guia autorizado de Yad Vashem, Museu do Holocausto, Museu da Shoah. Hoje à noite começa a Yom HaShoah, é uma oportunidade de contar para vocês um pouquinho sobre a Shoah. Vamos começar com isso, por que Yom HaShoah e por que Holocausto? A palavra holocausto é frequentemente usada, mas é uma palavra que eu não gosto e tem muita gente que não gosta, porque holocausto significa um sacrifício para os deuses, um animal foi sacrificado e foi queimado no altar. Os judeus não foram sacrificados, os judeus foram simplesmente assassinados. Então a gente prefere a palavra Shoah, Yom HaShoah, que quer dizer uma coisa terrível, um acidente terrível, uma coisa horrível que aconteceu com o povo judeu. Eu começo pensando que praticamente todos vocês têm uma ideia do que é o Yom HaShoah. Vocês sabem, quase todo mundo sabe, que existiu a Shoah durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o extermínio, o assassinato de 1000 formas diferentes de 6 milhões de judeus na Europa pelos alemães nazistas e seus associados, seus assistentes, seus ajudantes, dentre eles 1,5 milhão de crianças. Todo mundo também quase sabe, ouviu falar das câmaras de gás, que judeus foram levados para o gás, foram matados através de gás em câmaras de gás. A principal delas, a maior delas, foi no campo de concentração Auschwitz. Então eu começo pensando que vocês sabem isso. Eu vou contar coisas menos uma aula, uma história sobre a Shoah, e mais alguns assuntos, pontos de interesse que eu acho interessante contar sobre a Shoah. O Museu de Yad Vashem em Jerusalém, ele começa com um filme mostrando sobre a época antes da guerra na Europa, que se chama O Mundo que Foi, Haolam Shehaya, para mostrar o que era antes da guerra. Isso é um ponto que eu acho muito interessante e muito importante. Muita gente tem a tendência, quando falando da Shoah, de falar como morreram, aonde morreram, quantos morreram, em que lugar, onde foram enterrados ou não enterrados, foram cremados. E é muito importante falar que a história da Shoah, ou a importância de lembrar a Shoah, não é só lembrar como as pessoas morreram. Quando a gente vai para o enterro, a gente fala da pessoa que morreu, a gente fala de como ele viveu, não fala de como ele morreu, qual doença que ele teve, qual remédio ele tomou ou não tomou. Qual é a vida que foi embora. Por isso é muito importante, quando falamos da Shoah, de falar das vidas que foram embora, da sociedade que sumiu, das comunidades inteiras que sumiram, do mundo judeu, de uma cultura judia que deixou de existir, que foi exterminada. E por isso é muito importante, na minha opinião, antes de falar de como morreram, e que não é só uma questão de contar 6 milhões de corpos, de cadáveres, mas o que foi embora, quem são as pessoas que foram embora, que mundo é esse que deixou de existir, que sumiu, que desapareceu, que foi exterminado pelos alemães nazistas. Uma coisa que eu quero começar a dizer, uma introdução, é o fato que a Shoah foi um episódio único na história do mundo. É a única vez na história do mundo em que um país, criou matadouros industriais para matar pessoas. Da mesma forma que o matadouro, a gente traz uma vaca e a gente mata a vaca e usa tudo que é possível usar na vaca. Claro que a gente usa carne para comer, mas também usa a pele, também usa o couro, também usa os chifres, também usa os pés. Tudo que é possível aproveitar é aproveitado. Os nazistas fizeram o mesmo com pessoas, com o povo judeu. Eles pegaram os judeus e tentaram pegar tudo que é possível de aproveitar. Primeiro era a propriedade, as casas, as joias, o dinheiro, as roupas. Depois matavam as pessoas e arrancavam ainda os dentes de ouro, se tinha dentes de ouro. Abriam os corpos para ver se tinha alguma coisa guardado dentro do corpo, alguma joia. Teve rumores depois da guerra que eles também usavam da gordura
da gordura dos corpos que foram cremados, queimados nos campos de concentração, nos crematórios, eles aproveitaram essa gordura para fazer sabão. Não há provas que isso de verdade aconteceu, mas se não aconteceu, não é porque era contra o moral deles, é porque simplesmente não conseguiram. Quer dizer, era uma fábrica de matar um matadouro, matar pessoas e aproveitar cada coisa que pudesse aproveitar. Uma coisa que é importante sempre lembrar, que também houve na guerra, na Europa, durante a guerra, houve não só assassinos, houve também gente que foram os chamados os justos entre as nações. E Yad Vashem, junto com o governo de Israel, tenta comemorar essas pessoas que ajudaram os judeus, arriscando a sua vida, arriscando a vida das suas famílias, não recebendo dinheiro, não recebendo nenhuma compensação, e ajudaram os judeus a salvar judeus. Hoje em dia, em Yad Vashem, tem 27 mil pessoas assim que já foram assim comemoradas, mas a gente não sabe o número verdadeiro, porque tudo que aconteceu durante essa guerra, durante a Shoah, tem muito mais coisa que a gente não sabe do que a gente sabe. Quando as pessoas morrem, se uma pessoa morre, tem à sua volta quem conte sua história. Se morrem 10 pessoas, ainda tem gente à volta que conte sua história. Se a aldeia inteira morreu, não sobrou ninguém para contar. Então, também nas histórias dos justos entre as nações, pessoas que podem ser que foram salvas numa situação, numa ocasião, mas mais tarde foram pegos e foram assassinados em todo caso. Então não sobrou quem contasse a história. Yad Vashem também comemora os anônimos justos entre as nações. Gente que a gente não sabe, porque não houve no fim quem contasse a história, ou eles próprios também foram assassinados. E para isso tem uma história que eu quero contar. O Ramon Frister, um homem sobrevivente da Shoah, da Polônia, de Lvov, escreveu vários livros. Ele também aparece várias vezes no Museu de Yad Vashem. E ele conta uma história em que ele tinha 13 anos em Lvov, na Polônia. Foi levado junto com seu pai para um campo de trabalho. A mãe foi assassinada. Chegaram no campo de trabalho, a caminho do campo de trabalho, o pai falou com um vizinho que chamava Krul, um bom amigo dele, e falou: toma aqui todos os meus pertences de valor, minhas joias e tudo que eu tenho de valor, guarda para mim, por favor. Algum dia a gente vai voltar, todo mundo pensava, né? Estamos indo agora para um lugar, mas a gente volta um dia. Guarda para mim, quando a gente voltar, você me devolve. E o amigo falou: pois não, com prazer. Chegaram nesse campo de trabalho e o pai viu bem rápido que eles iam morrer de fome. Não tinha chance de sobreviver esse campo de trabalho, assim como todos os campos de trabalho dos alemães. Eram campos que praticamente a intenção era de matar as pessoas aos poucos, porque sempre tinha mais gente, sempre podiam trazer mais trabalhadores escravos. Então, a pessoa trabalha passando fome, morre bem mais cedo ou mais cedo mesmo. Então ele encontrou um trabalhador que trabalhava nesse campo, um polonês não judeu, e falou para ele: olha, me faça um favor, manda uma carta para o meu vizinho, para o Krul, e fala para ele para te mandar para vender as coisas que eu deixei com ele e te mandar o dinheiro. Quando o dinheiro chegar, você pega metade do dinheiro para você e com outra metade traz para a gente cada dia um pão e um copo de leite para nos ajudar a sobreviver. Essa conversa, tudo às escondidas. Era uma conversa ilegal. Para esse polonês conversar com eles já era uma coisa que ele podia ser assassinado por isso. O polonês concordou, mandou a carta. Depois de algum tempo ele voltou e falou: tudo bem, chegou o dinheiro, e a partir desse dia começou a deixar para eles cada dia um pão e um copo de leite escondido, para ninguém saber, para ninguém perceber. Passou algum tempo, eles foram levados embora. O Roman e seu pai foram levados embora para outro campo e acabou a história do pão e do leite. Anos depois, por enquanto o pai dele também morreu durante a guerra, o Ramon sobreviveu, eventualmente voltou para a Polônia, eventualmente veio para Israel também, morou em Israel. Anos depois ele se encontrou com a filha daquele vizinho, Krul, na Polônia, e falou para ela: quero te agradecer que vocês cuidaram da gente, mandaram para a gente, venderam as coisas, mandaram dinheiro, muito obrigado. E ela falou: eu não sei do que você está falando.
A gente não mandou nada. Pouco depois que vocês foram embora, meu pai foi matado pelos alemães, minha mãe vendeu as coisas todas e usou para nós, que a gente precisava do dinheiro, e não sei do que você está falando. Foi aí que esse Ramon entendeu que aquele polonês que trabalhava no campo trouxe para ele durante meses, trouxe para eles pão e leite por conta própria, por vontade própria. Não sabe, a gente não sabe por quê. Ele não sabia o nome da pessoa, não podia agradecer. Uma coisa muito impressionante. Está aí um exemplo lindo de um justo entre as nações anônimo, que ninguém nem sequer sabe quem é e nem pode agradecer. A gente costuma dizer que a guerra começou em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia. Eu quero dizer, Hitler subiu ao poder em janeiro de 1933. Eu quero dizer que a guerra já começou um pouco antes. Desde que o Hitler subiu ao poder, começou na Alemanha a grande discriminação contra os judeus, foram despedidos, foram presos, foram proibidos de ir para a escola, proibidos de ter propriedade, tiraram a cidadania alemã, não podiam mais casar com alemães, muita discriminação. Mas ainda não era massacre, não era extermínio. Os judeus, como eles queriam, a essas alturas, os alemães queriam que os judeus fossem embora. E muitos conseguiram ir embora. Em 1933, tinha 500 mil de judeus na Alemanha. Quando a guerra começou em 1939, só tinha metade disso, só 1/4 milhão ainda estava na Alemanha, que não conseguiu ir embora. Tinha também que não queriam ir embora, mas também que não conseguiam ir embora. Mas eu digo que a guerra já começou antes. Em março de 1938, a Alemanha conquistou a Áustria, fizeram o Anschluss, se juntaram à Áustria. Em setembro de 1938, teve o famoso Acordo de Munique, na qual o Chamberlain e a França, Inglaterra e França, entregaram Sudetenland, parte da Tchecoslováquia, para o Hitler. Em março de 1939, a Tchecoslováquia inteira já foi conquistada por Hitler. Quer dizer, aos poucos, Hitler já estava tomando a Áustria, Sudetenland e Tchecoslováquia, tudo ainda antes que começou a guerra oficialmente em 1939. Em novembro de 1938, foi a Noite dos Cristais, Kristallnacht, na Alemanha e Áustria, onde queimaram um pogrom organizado pelo governo, queimaram milhares de sinagogas, milhares de homens judeus foram levados à prisão para campos de concentração, e alguns também foram matados também, tudo com a intenção de que os judeus passassem mal e quisessem ir embora. Ainda não se fala de um massacre. E finalmente, em setembro de 1939, 1º de setembro, foi a invasão da Polônia. E agora começou oficialmente a Guerra Mundial. E se até agora os alemães tinham 500 mil judeus com eles, de repente conquistaram a Polônia, onde tinha 3 milhões de judeus. E se eles não conseguiram se livrar dos judeus antes, o que eles vão fazer agora com mais 3 milhões? Então eles estavam, de repente, sem saber o que fazer. Começaram também a explorar os judeus, a tomar as propriedades, começaram a construir guetos e colocar os judeus dentro dos guetos. Uma coisa bem aos poucos, mas ainda não muito claro para onde que eles estavam indo, qual que era o programa final. 39, em 40, começo de 40, a Alemanha continuou com a guerra, a Inglaterra e França tinham feito um acordo com a Polônia que iam ajudá-los, mas não vieram ajudar. Então a Polônia foi conquistada, depois, já começo de 40, a Alemanha continuou e conquistou a França, e a Dinamarca, e a Noruega, e a Holanda, e a Bélgica, praticamente toda a Europa Ocidental, e começaram com a guerra contra a Inglaterra, no ano de 40, no outono de 40, setembro, outubro, novembro de 40. Não conseguiram com a Inglaterra. E então, começo de 41, foram para a Grécia e a Iugoslávia e praticamente conquistaram toda a Europa Ocidental. Ainda, de novo, os judeus, ainda não começou um massacre, nem um extermínio de judeus, nenhuma decisão, parece, de matar todos os judeus. E aí chegou junho de 41, a Alemanha invadiu a Rússia. Em 39, Hitler fez um acordo com Stalin de não agressão e os dois repartiram a Polônia entre si. Agora, em junho de 41, Hitler
atacou a Rússia. Mas antes de atacar a Rússia em junho, já alguns meses antes começaram a preparar, a treinar Einsatzgruppen, batalhões especiais para missões especiais. E o seu trabalho era isso, ser carrascos. Eles andariam atrás das tropas, depois que as tropas de combate conquistavam um lugar, eles vinham atrás e começavam simplesmente a matar pessoas, judeus e comunistas do Partido Comunista. Entravam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, tiravam os judeus, levavam para fora, para o mato, mandavam escavar buracos no chão e eram fuzilados. Mais 10 fuzilados, mais 10 fuzilados, mais 10 fuzilados. Todos caíam um em cima do outro dentro dos buracos. Dos famosos lugares onde teve esses grandes massacres, um deles foi Babi Yar, na Ucrânia, ao lado de Kiev, onde ainda em 41, quer dizer, alguns meses depois, logo antes de Yom Kippur de 41, pouco depois da invasão da União Soviética, tiraram 37 mil judeus em 2 dias, que foram fuzilados dentro desse lugar, Babi Yar, na Ucrânia. Outro lugar que também ficou muito conhecido é Ponar, da Lituânia, perto de... não me lembro. Da Lituânia, Ponari. Uma floresta que também fizeram buracos lá e também fuzilaram lá dezenas de milhares de pessoas. Isso tudo ainda em 41. Ainda antes, pouco depois da invasão da Rússia, mas logo que invadiram, aí começaram o massacre. Uma coisa que não é muito conhecida, que 1,5 milhão de judeus foram assassinados assim, por esses Einsatzgruppen, a balas, a tiros. Antes começaram ainda com as câmaras de gás. Até que em janeiro de 42, teve uma conferência em Wannsee, perto de Berlim, e lá concordaram, fizeram todos os planos, como vão começar agora a trabalhar com câmaras de gás e a deportar judeus para as câmaras de gás. E aí começaram aos poucos, no ano de 42, foi o ano em que construíram vários campos com câmaras de gás, campos de extermínio, tipo Treblinka. Não era campo de trabalho, pessoas iam para lá, saíam do trem, iam direto para a câmara de gás, um corpo era queimado e vinha próximo do trem, e assim por diante. Agora, por que os alemães mudaram o sistema? Por que eles pararam de usar o sistema dos Einsatzgruppen e passaram para câmaras de gás? Tem vários motivos. Um motivo era porque eles resolveram que é mais eficiente trazer as vítimas para as câmaras de gás do que trazer os soldados para as vítimas. Acharam que era mais interessante assim. Outro motivo é porque as pessoas, os assassinos, os carrascos, tanto alemães como gente local, de milícias locais de Lituânia, de Ucrânia, que também ajudavam, não estavam gostando desse trabalho, eles sofriam demais, eles precisavam beber muito para conseguir ficar matando gente o dia inteiro. Eles de repente tinham problemas, não sei se eram problemas morais, mas tinham problemas de não conseguir, simplesmente tinham nojo demais de ficar fazendo esse trabalho por tantos dias inteiros, dia após dia após dia. Então tinha muito álcool, muita bebida, tinham que pagar bastante. Então acharam que essa forma aqui não estava dando certo para os assassinos. Os assassinos não estavam aproveitando, não estavam se divertindo, não estavam gostando. Então tinha que encontrar um modo mais eficiente. O modo mais eficiente era mandar as pessoas embora. Aí ninguém era diretamente responsável pela morte. Uma pessoa chamava os judeus, empurrava eles para o trem. Outra pessoa guiava o trem. Outra pessoa tirava eles do trem. Outra pessoa os mandava tirar a roupa. Outra pessoa empurrava até a câmara de gás. E, finalmente, lá em algum lugar lá longe, uma pessoa punha o gás dentro da câmara de gás. E, de novo, outras pessoas aqui tiravam os corpos para queimar. Mas não era... a maioria dos que faziam trabalho já dentro dos campos, dentro das câmaras de gás, eram outros judeus, prisioneiros, que eram forçados a fazer esse trabalho. Para os carrascos, era um trabalho mais fácil. E essa provavelmente foi um dos motivos fortes porque eles mudaram de sistema. Em vez de matar a tiros, começaram a matar em campos de concentração. No fim da guerra, agora, no campos de concentração, tinha campos de trabalho. Auschwitz, por exemplo,
é bem lembrado porque à volta de Auschwitz tinha 40 campos de trabalho. Treblinka era um campo de extermínio. Ninguém trabalhava lá, fora aqueles que trabalhavam na câmara de gás. Mas fora isso, todo mundo que vinha lá era direto para a morte. Auschwitz tinha seleção, escolhiam quem ia direto para a morte, para a câmara de gás, e quem ficava para trabalhar. Tinha centenas de milhares de trabalhadores em Auschwitz, a cada momento e também com o passar dos anos, porque pessoas que vinham, trabalhavam um tempo, até que morriam por fome e por cansaço, ou eram matados, ou sempre tinham seleções novas, selecionavam quem ainda parece capaz de trabalhar, quem não ia para a câmara de gás. Ao chegar em Auschwitz, tinha a seleção, tinha aqueles que iam direto para a câmara de gás e tinha os poucos que achavam que ainda são capazes de trabalhar, e esses ficavam para trabalhar. Auschwitz, por isso, ficou mais conhecido no mundo de hoje, porque tem mais sobreviventes. E tem mais sobreviventes porque lá pessoas ficavam para trabalhar. Em Treblinka, que ninguém ficava para trabalhar, o número de sobreviventes é mínimo. No fim da guerra, teve marchas de morte. Os alemães resolveram que pessoas que ainda estavam vivos, que ainda podiam trabalhar nos campos de concentração, vamos levar eles do campo de trabalho, levar eles para o campo de trabalho mais para trás, na Alemanha, ou mais perto da Alemanha. Então fizeram marchas de morte no ano 45. A partir de janeiro tinha muitas marchas de morte do leste da Polônia em direção à Alemanha. E a maioria das pessoas que andavam no inverno com fome, semanas a fio ou meses a fio andando, a maioria morriam no caminho ou eram fuzilados no caminho pelos alemães. Roman Pfister, que eu já comentei antes, conta uma história num livro seu, que ele fez parte de uma dessas marchas da morte. Levavam parte do caminho foi a pé, parte do caminho foi com trem, e depois chegavam para um lugar, resolviam, não é aqui, vamos para outro lugar, e depois vamos para outro lugar. Chegaram um grupo de umas 1000 pessoas para um campo de trabalho na Alemanha, e o comandante alemão que levou eles para lá bateu na porta, falou, trouxe aqui para você tantos e tantos prisioneiros para você, mandaram entregar aqui. O comandante do campo falou, não tem lugar, leva eles embora. Falou, mas para onde que eu vou levar embora? Acabei de chegar agora, milhares de quilômetros, andamos, viajamos, trabalhamos, e não tem o que fazer. Então o comandante do campo falou, eu não posso aceitar eles aqui porque não tem lugar, se você quiser, pode fuzilar eles aqui fora, mas não me deixa aqui esse lixo todo. Você tem que se encarregar de livrar os corpos. Então ele falou, não posso fazer isso, porque você não pega eles para dentro, aí leva direto para a câmara de gás. Então o comandante do lugar falou, acabou o gás, não tenho mais gás para poder matar eles, então você se vire. E os dois, o que me impressionou dessa história no livro é a indiferença. A guerra está terminada, a guerra está acabada, estamos em 45, os alemães estão fugindo para trás, todos eles sabem que a guerra já está perdida, e estão preocupados como se livrar desse lixo de uns 1000 prisioneiros judeus. E a pergunta é, o que é melhor, fuzilar fora, fuzilar dentro? Cada uma joga para o outro, você faz o que você quiser, eu não quero eles comigo. Na Buchenwald, foi um dos campos na Alemanha, que foi liberado em 45 pelos americanos. Tinha um menino lá que se chamava Lolek Lau, que depois cresceu, foi salvo, era o menino mais jovem que foi salvo de Buchenwald, ele tinha 8 anos. Ele eventualmente veio para Israel, cresceu e ficou o rabino Israel Lau, que foi um tempo em Israel, foi rabino-chefe de Israel. Hoje ele é o chefe da diretoria de Yad Vashem. Um soldado americano chegou para ele e falou, que idade você tem, menino? Então ele falou, que diferença faz? Sou mais velho do que você. Então o soldado não entendeu, por que você é mais velho do que eu? Falou, você ainda sabe rir, ainda sabe chorar. Eu já não sei rir e também já nem sei mais chorar. 60 anos depois, esse Rav Israel Lau escreveu um livro sobre as experiências dele na guerra. O livro em hebraico chama Al Tishlach Yadcha El Anar. Ele conta sobre as experiências dele durante a guerra. E eu vi um vídeo dele recentemente em que ele conta que uma história de um
um rapaz, um soldado israelense de quase 21 anos, foi ferido numa das guerras aqui em Israel. E ele teve que passar por várias operações. Ele já passou por 6 operações. E agora os médicos diziam, você tem que passar por uma 7ª operação. E ele falou, não, não quero. Eu não assino. Tem que assinar a permissão para fazer a operação, eu não assino. Deixa eu morrer em paz. E esse soldado fez anos. 21 anos, estava no hospital. Os amigos, os pais e os amigos fizeram uma festa de aniversário para ele. E ele ficou pensando para si mesmo, festa de aniversário? Tô morrendo, para que festa de aniversário? Trouxeram balões, cantaram para ele, trouxeram presentes. No fim da festa, todo mundo foi embora. E ele, de repente, sentiu uma coisa dura na cama, um livro. Era o livro do Rabino Lau. Ele não conseguia dormir mesmo, estava com dores, começou a ler o livro, não largou o livro. A noite inteira ele leu, até de manhã. De manhã ele acabou o livro, mandou chamar a mãe dele e falou, eu quero assinar. E ele escreve isso numa carta para o Rav Lau, para o Rabino Lau. Ele escreveu essa carta para ele dizendo, contando essa história toda. Ele falou, se o Rabino Lau conseguiu passar por tudo que passou e sobreviveu e chegou e conseguiu chegar a ser, conseguiu continuar a viver e chegar a ser o que ele é, que direito tenho eu de fazer isso para minha mãe? Então chamou a mãe, assinou, fez a operação e ficou bem. E aqui eu chego ao assunto do trauma das pessoas que tinham que voltar de lá. Tanto as pessoas que voltaram de lá, como pessoas que passaram pela guerra de outras formas. Meus pais, por exemplo, estavam na Polônia casados com uma nenê de 1 ano, quando a guerra começou, estavam em Cracóvia. Fugiram para a direção dos russos, para leste. Os russos levaram eles para a Sibéria, passaram 1 ano e pouco na Sibéria e o resto do tempo na União Soviética. Graças a isso que eles foram levados embora para a Sibéria, eles sobreviveram, porque o resto dos parentes que ficaram na parte russa da Polônia, que caiu nas mãos dos alemães em 41. Os alemães invadiram a União Soviética, conquistaram o resto da Polônia e todos que ficaram lá, praticamente, foram assassinados. De 3 milhões e 300 mil judeus que existiam na Polônia antes da guerra, sobraram talvez 300 mil, dos quais 200 mil são aqueles que estavam na União Soviética, que não estavam debaixo dos alemães. Dos que estavam debaixo dos alemães, talvez sobreviveram 100 mil, escondidos, com papéis falsos, passavam por não-judeus. E para quem voltou, então, por exemplo, meus pais, por exemplo, minha mãe, que perdeu todos os seus 8 irmãos e seus pais, e sobrinhos, e tios, e primos, e tudo, toda a família. Ela foi a única sobrevivente. Para pessoas assim, e com certeza para pessoas que passaram pelos campos de concentração e campos de trabalho dos alemães, voltar e estar sozinho era uma sensação horrível, obviamente super traumática. Como que você volta a viver? Como que você sobreviveu no físico, mas teu coração está morto? Como que você volta a sentir-se vivo? Como você volta a querer viver? Em Israel se fala bastante sobre a 2ª e 3ª geração. Pessoas que são 2ª geração da Shoah, ou 3ª geração da Shoah. Primeira geração são aqueles que passaram, que estavam na Shoah. 2ª geração são seus filhos. Como que as pessoas que vieram tão traumatizados da Shoah, da guerra, como que eles conseguiam depois, pensando que o coração deles estava morto, como que eles conseguiam depois criar filhos? E essa 2ª geração, e mesmo 3ª geração, são pessoas que ficaram muito marcadas pelos traumas dos pais. Eu vi uma vez uma palestra no Yom HaShoah também, palestra de um homem aqui em Israel, que era filho de pais que passaram pela Shoah. Ele contou que o pai acordava cada noite aos berros, com pesadelos. Ele cresceu numa casa muito triste, acho que ele era filho único, uma casa muito triste, e não se ria, mal se falava. Uma vez, quando ele tinha uns 10 anos, um amigo, um vizinho, convidou ele para assistir um jogo de futebol aqui em Israel. Ele foi no jogo, ele contou que ele ficou em choque. Pessoas rindo, pessoas gritando, pessoas vivas.
Ele ficou em choque, ele nunca tinha visto uma coisa assim antes. E a partir desse momento, ele conta, ele tentava ir a cada jogo de futebol, sempre que ele podia, não para assistir o jogo, mas para ver a audiência, para ver as pessoas, para ver pessoas cheias de vida, de gritos, de alegria, de emoção. Quando os sobreviventes chegaram para Israel depois da guerra, eles no começo mantinham segredo, mantinham silêncio. Talvez tentaram contar e tinha um problema, que as pessoas aqui não acreditavam no que eles passaram. Os próprios alemães, os próprios nazistas, diziam para as pessoas nos campos de concentração: se você sair daqui vivo, você pode contar para quem você quiser, ninguém vai acreditar mesmo. E eles tinham razão. Os sobreviventes vinham e contavam e ninguém queria acreditar. Ou ainda olhavam para eles com desdém, olhavam para eles para baixo, dizendo: como que vocês se permitiram ser matados? Como que vocês deixaram que matassem vocês? E uma coisa muito importante que aconteceu em Israel, que facilitou a vida para os sobreviventes, foi o processo de Eichmann, em 61, quer dizer, 15, 16 anos depois da Shoah. Israel conseguiu capturar o Eichmann da Argentina, trouxeram ele para cá e teve um processo público. Na época não tinha televisão ainda, mas estava no rádio, pessoas podiam vir assistir, e estava no rádio o tempo todo. E foi a primeira vez que pessoas puderam contar suas histórias, contar o que lhes aconteceu. E tinha gente escutando. Tinha outros judeus aqui em Israel que estavam escutando e querendo ouvir as histórias. E acho que é isso. Eu vou parar por aqui. Claro que pode-se falar sobre a Shoah sem fim de histórias, mas eu vou parar por aqui. O que eu queria contar, principalmente, é um pouco das histórias, um pouco dos traumas, um pouco de como as coisas aconteceram, que foi uma coisa gradual, que não é desde o primeiro dia que foi o extermínio. O extermínio começou na Rússia e eventualmente voltou para a Polônia. E a Alemanha também não é lá que começou o extermínio, lá que começou os nazistas, lá começou o antissemitismo, mas não foi lá que começou o extermínio. Uma das coisas muito importantes de Yad Vashem, um dos seus projetos, é lembrar os nomes. De novo, voltando à coisa que eu falei no começo, não é pensar só em 6 milhões de cadáveres ou de corpos empilhados um em cima do outro, mas sim dar nomes às pessoas. Quem foram as pessoas, como eles viveram antes. E Yad Vashem tem um projeto muito grande, já de muitas décadas, de escrever folhas de testemunho em memória a cada pessoa que alguém sabe que passou pela Shoah, que foi assassinado, lembrar o seu nome. Uma folha por pessoa. E assim Yad Vashem vai colecionando nomes, e hoje já tem 4.700.000 nomes guardados em Yad Vashem. Vou parar por aqui. Muito obrigado e até logo.